separa a vida da morte. Uma armadilha gigante, a morte aguarda. Quem pode sobreviver a isso? A migração de sobrevivência mais sangrenta do planeta. O sol vermelho nasce no horizonte do Serengeti, pintando o céu africano com uma cor ardente. As vastas pradarias que se estendem até o horizonte são iluminadas por uma poeira amarela e nebulosa. Ventos quentes carregam o aroma de solo seco e grama queimada através dos velhos arbustos de acácia. É aqui que começa a jornada mais feroz de sobrevivência. A Grande Migração. Quando a estação chuvosa termina, o lago seca, o solo racha, a grama fica amarela, a vida no Serengeti entra em um momento desafiador. Não há mais nada para comer, não há mais água para beber, os instintos primitivos afloram em cada criatura. Toda a terra parece ouvir uma ordem invisível, vir para o norte, onde o Maasai Mara ainda é verde. De longe, o chão começou a tremer. O som dos cascos dos cavalos misturava-se ao vento, ecoando pela savana. Cada sombra escura se movia, densa, infinita. Era uma manada de gnus, milhões de criaturas a caminho. Eles não eram tão belos ou majestosos quanto leões. Não tão rápidos quanto os chitas. Mas, naquele mundo cruel, os gnus eram o coração da vida. Seus corpos pesavam mais de 200 quilos, seus ombros eram curvados, seus pescoços eram grossos, seus chifres curvados como foices. Todos foram criados pela natureza para resistir à fome e aos predadores. Sua pelagem espessa e áspera os ajudava a suportar o calor de 4 graus do deserto. Seus olhos estavam bem abertos em ambos os lados, permitindo-lhes observar quase 300 graus, sem perder um único movimento nas pastagens douradas. Não havia líder, nenhum líder. A manada se movia como se guiada por uma alma comum. Eles partiram em silêncio, cada passo harmonizando-se como um só, transformando a savana em um rio vivo.
De cima, o chão parecia fluir. Mas esta jornada não era para os fracos. Desde o primeiro dia, os filhotes tiveram que correr por horas se não quisessem ficar para trás. Cada parada poderia ser a última. Atrás deles, predadores estavam sempre os seguindo, espreitando na poeira vermelha. Quando um filhote caía, os caçadores estavam prontos para despedaçá-lo. A manada não parava. No Serengeti, a misericórdia não tinha lugar. A jornada continuou por semanas. A poeira cobria corpos, novas feridas se acumulavam sobre as antigas. Mas ninguém parava, porque à frente havia grama verde e vida. O cheiro de água úmida flutuava no vento. O barulho cessou e a manada parou na margem do rio Mara. A água opaca corria, refletindo a luz forte do sol como um espelho plano. Do outro lado, havia terra nova. Mas entre as duas margens, havia a morte. Debaixo da água aparentemente calma, os crocodilos do Nilo esperavam há meses. Eles jaziam imóveis, monstros ancestrais com mais de 5 metros de comprimento, seus olhos estreitos se estreitando na água turva. Cada respiração era um cálculo frio. Eles sabiam que aquele momento traria a única plenitude do ano. Os primeiros antílopes se aproximaram da beira da água. A sede os deixava impacientes. A manada se aglomerava. Uma ousada. Depois, milhares. Em meio ao caos, as mandíbulas gigantes se lançaram. O crocodilo se virou debaixo d'água, arrastando sua presa para o fundo, com os ossos quebrando sob uma mordida 10 vezes mais forte que a de um leão. A presa desapareceu. Mas a manada continuou a atravessar. O medo os invadiu, movidos pelo instinto de sobrevivência. Do outro lado havia grama, vida.
Deste lado havia morte, mas parar também era morte. Ao cair da noite, a água do rio mudou de cor. O rio Mara, onde a morte de uma espécie alimenta inúmeras outras. Os sortudos chegaram à outra margem, exaustos. Descansaram após uma longa jornada. E essa jornada se repetirá, ano após ano, por milhares de gerações. Quando as primeiras chuvas retornarem ao Serengeti, os antílopes retornarão, iniciando um ciclo eterno de vida e morte. À frente, listras pretas e brancas começaram a aparecer no horizonte. À luz da tarde, elas aparecem como ondas em movimento na grama. Zebras, nômades, a beleza da ordem no caos. Elas não são tão numerosas quanto os gnus, mas são as pioneiras em todas as migrações. É a zebra que parte primeiro, liderando o caminho, abrindo o caminho pelas terras áridas, e de alguma forma, sempre encontrando grama fresca e água. Atrás, o gnu segue, transformando toda a savana em dois riachos paralelos. As zebras podem viajar centenas de quilômetros sem se perder. Elas se lembram de cada rio, de cada terra por onde passaram. Essa memória é passada de geração em geração, é um mapa vivo das pastagens africanas. Os filhotes seguem suas mães, aprendendo a sentir tudo, é o legado da vida escrito pelo instinto. O corpo esguio da zebra e o pelo contrastante em preto e branco criam uma ilusão de ótica perfeita. Sob a luz forte do sol, essas listras borram os limites do corpo, dificultando a identificação do alvo pelos predadores. Não há duas iguais, cada zebra é uma impressão digital viva ou única, gravada pela natureza. Os rebanhos migram em formações compactas. No meio estão os filhotes, cercados por fêmeas adultas, e os machos mais fortes caminham do lado de fora, prontos para contra-atacar se forem atacados. Eles podem correr até 65 km por hora, menos que os gnus, mas suas reações são mais rápidas, mais sensíveis e mais disciplinadas. No meio da savana, quando os ventos secos sopram, o relincho da zebra ecoa pela estepe, tanto um chamado da manada quanto um sinal de alerta. Todo o Serengeti parece respirar com eles. A poeira se levanta, o vento sopra e, em algum lugar, olhos dourados se abrem na grama espessa.
O predador percebeu que a estação da fartura chegou novamente. Uma jovem zebra pasta ocupada, de cabeça baixa, a poucos metros da manada. Ela não percebe que a morte está próxima. Talvez seja tarde demais. Como se tivesse sido avisado, o leão atacou. O cavalo resistiu em vão, durando apenas alguns segundos antes que tudo parasse. A poeira baixou e o sol brilhou sobre esta cena familiar da natureza, onde a vida de um é paga pela morte de outro. Ao longe, a manada caótica de zebras continuava se movendo, sem olhar para trás. Pois ali, o medo não conseguia parar a jornada. Quando o sol se pôs, a savana estava novamente calma, como se nenhuma caçada tivesse ocorrido. Quando a savana africana mergulhou no crepúsculo, o sol em outros lugares começou a nascer. Do outro lado do mundo, em meio à névoa fria que cobria a água, outra migração estava ocorrendo. Menos barulhenta, mas não menos feroz. Nas áreas costeiras do Alasca e da Colômbia Britânica, as geleiras derreteram no vasto oceano. Água salgada e água doce se encontraram, criando o ponto de partida para uma jornada mágica. A jornada rio acima do salmão. No mundo frio do Pacífico Norte, o salmão é uma das criaturas mais extraordinárias. Ele nasce em riachos onde a água é límpida e fria. Os filhotes deixam seus ninhos, descendo o rio em direção ao mar aberto. Lá, eles passam de 3 a 4 anos vagando pelo oceano, viajando milhares de quilômetros para caçar, amadurecer e crescer. Quando chega a hora, um sinal invisível é ativado no corpo, o instinto de retornar para casa. Milhões deles retornam ao seu local de nascimento, enfrentando o frio e a correnteza dos rios, nadando contra cachoeiras, corredeiras, rochas e até mesmo os predadores à espreita. Seus corpos começam a mudar. Da cor prateada do mar, o salmão se torna vermelho fogo, com cabeças azul escuras, nadadeiras escuras e a mandíbula inferior dos machos curvada para cima, formando ganchos, armas nas batalhas pelas fêmeas. Essa cor não é apenas um sinal de reprodução, mas também uma declaração de vida e a última chama antes de se extinguir. Porque ao final da jornada, na areia e no cascalho tranquilos, eles cavarão um ninho,
depositarão ovos e morrerão. Seus corpos se dissolverão na água, nutrindo uma nova vida. O sacrifício perfeito que a natureza programou. Nos riachos frios do Alasca, os ursos pardos aparecem quando a temporada do salmão começa. O corpo gigante é coberto por uma espessa pelagem marrom prateada. Tem mais de 2 metros de altura em pé, pesa mais de 400 kg e se move com uma facilidade assustadora. Com patas grandes e garras curvas como ganchos de aço, cada golpe pode rasgar a pele de um salmão ou quebrar o pescoço de um veado. Seu olfato é apurado, podendo sentir o cheiro de salmão a dezenas de quilômetros de distância. Esperam meses, pacientemente, junto à água fria, pois esse período determina a vida de todo o ano. Quando o cardume de salmão sobe o rio, o urso pardo imediatamente deixa de ser solitário e se torna um governante. Apesar de sua aparência feroz, o urso pardo tem um forte instinto para criar seus filhotes. As mães levam seus filhotes até o rio, ensinam-nos a caçar e a escolher a melhor posição para pescar. Eles ocupam posições estratégicas nas corredeiras rochosas, onde os peixes precisam pular a cachoeira. A caçada explode. A captura é precisa, a presa não escapa da morte. Ele come a maior parte dos ovos nutritivos e cabeças de peixe, deixando o resto. Tudo retorna ao solo, às árvores. O ciclo eterno da nutrição. Em meio ao cenário de fome e fartura, vemos claramente a filosofia da natureza: só sobrevive quem sabe aprender, sabe esperar e sabe se adaptar. A sinfonia da vida e da morte, brilhante, cruel, mas também estranhamente completa. Do outro lado do planeta, onde a terra seca e rachada e o vento carregam um cheiro de areia e poeira, outra migração está começando. Do céu, o chão parece uma terra amarela queimada que se estende até o horizonte. Arbustos, algumas manadas de antílopes escondidas à luz do sol. E, ao longe, sombras cinzentas gigantes se movem lentamente no calor e na sede. Esses são os gigantes da savana, a manada de elefantes africanos.
Seus corpos podem pesar até 6 toneladas, ter mais de 3 metros de altura e suas orelhas, tão largas quanto velas de barco, abertas para dissipar o calor sob o sol escaldante. Cada batimento cardíaco é tão poderoso quanto um tambor pedindo chuva, bombeando vida através de um corpo gigante que suportou milhões de anos de evolução. A tromba, o órgão mais incrível do mundo animal, é uma combinação perfeita de força e delicadeza. Possui mais de 40 mil músculos, pode quebrar um tronco de árvore, mas também é macio o suficiente para pegar uma pequena folha. A tromba ajuda os elefantes a beber água e até mesmo a tocar suavemente suas panturrilhas como um conforto silencioso. As presas curvas, cor de marfim, não são apenas armas, mas também ferramentas vitais. Elas cavam em busca de água, descascam árvores e destroem espinhos para abrir caminho. Mas são essas presas que também fazem dos elefantes o alvo mais caçado da Terra. Liderando o caminho está a fêmea mais velha, com suas presas longas, cada passo uma marca de memória. Ela percorreu esse caminho dezenas de vezes, atravessando estações secas intensas, passando por períodos em que seus bezerros caíram e períodos em que as chuvas da salvação caíram. Eles sobrevivem não apenas pela força, mas pela memória, as memórias transmitidas de geração em geração. Da savana africana ao rio gelado do Alasca, da manada de gnus aos salmões rio acima e aos elefantes andando de um lado para o outro no deserto. Todos os seres vivos estão fazendo a mesma coisa e se movendo para sobreviver. Porque neste mundo não há parada segura. Cada passo, cada vida, cada sacrifício, tudo contribui para manter esta terra respirando. Quando a última luz se afasta da Terra, ela carrega consigo o som distante de milhões de passos, de ciclos que nunca param. A migração termina apenas para preparar outra migração. E a natureza, como uma canção sem fim, ainda ressoa em meio às mudanças do planeta. Qual momento desta jornada você sente mais profundamente? Compartilhe seus sentimentos na seção de comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder a jornada para descobrir as batalhas de sobrevivência mais espetaculares do planeta. O javali foge. Em terra há perigo, debaixo d'água a morte. Quando todo caminho é uma armadilha, o instinto de sobrevivência é suficiente para mantê-lo vivo.
Savana. A fuga desesperada do javali de seu predador. Savana, uma terra aparentemente pacífica sob a luz brilhante do sol, mas por dentro há um ecossistema implacável. Estendendo-se até onde a vista alcança, com pastagens amarelas queimadas, pontilhadas por algumas acácias solitárias, este lugar é palco de milhares de encontros de vida e morte todos os dias. Na savana, a vida e a morte estão a apenas um passo de distância. Não há tempo para hesitação. Cada passo, cada som pode ser o sinal de partida para uma perseguição, uma emboscada ou um fim imprevisto. É aqui que o instinto rege cada ação, onde apenas os mais rápidos, os mais ágeis e os mais resilientes conseguem sobreviver. No coração da savana africana seca, onde o solo é rachado e o vento carrega o calor da poeira, um animal resiliente sobreviveu silenciosamente por gerações. O javali africano, também conhecido como javali, tem uma aparência espinhosa, uma pele grossa e cinzenta e presas curvas como foices projetando-se de ambos os lados das bochechas. Seu andar baixo e sua cauda ereta como uma antena são sinais que ajudam a manada a se acompanhar em movimento. Eles usam tocas abandonadas de gnus, porcos espinhos ou mangustos, uma maneira inteligente de economizar energia em terra firme. Sob o sol escaldante do meio-dia da savana, o solo rachado irradia um calor sufocante, tingindo todo o espaço de amarelo. No meio da clareira seca e gramada, uma manada de javalis repousa no chão para descansar. Essa cena aparentemente pacífica chamou a atenção de um predador paciente. Uma leoa espreita atrás da grama a menos de 30 metros de distância. O ar ficou pesado, e os mangustos próximos também se espalharam para encontrar um lugar para se esconder. O leão, parado imóvel no meio da pastagem queimada pelo sol, seus olhos aguçados observavam sua presa de longe. Como governante da savana, possuía um corpo musculoso, músculos ondulantes escondidos sob sua pelagem dourada que refletia a luz do sol. Aguardava a chegada de uma oportunidade. No momento em que a savana pareceu se acalmar, a mãe javali saiu correndo da grama. Embora sua visão não fosse boa, ainda possuía um olfato e uma audição incrivelmente aguçados, o suficiente para sentir o forte hálito da morte à espreita nas proximidades. Viu o leão. E sem esperar mais um segundo, o porco se virou e fugiu. Os leitões entraram em pânico e se esconderam na caverna mais próxima. A perseguição começou.
O leão avançou repentinamente, perseguindo a mãe porca. A mãe porca correu em círculos, com o rabo ereto como um mastro de bandeira. Era uma tática de distração. O leão seguia de perto, com as garras tocando os calcanhares do oponente. Mas quando pareceu perto o suficiente, o javali mudou de direção, virou bruscamente e desapareceu. O leão errou a mordida. Naquele momento, o aparentemente fraco desorientou o rei das pastagens. E na savana, onde cada retorno é uma questão de vida ou morte, uma falha é suficiente para deixar o caçador cauteloso com a próxima. Durante o movimento, a porca sempre lidera, os filhotes seguem, e a cauda é mantida reta como um mastro de bandeira, um sinal para manter a formação na grama alta. Juntos, eles forrageiam, descansam e dormem em tocas abandonadas, trocando frequentemente de lugar para evitar predadores. Na natureza, os javalis são um símbolo de resiliência e têm um forte instinto de rebanho. Após o acasalamento, a porca fica prenha por cerca de 5 a 6 meses e depois vai para cavernas abandonadas para dar à luz. Cada ninhada de javalis pode dar à luz de 2 a 4 filhotes, no entanto, as condições de sobrevivência dependem das condições ambientais. Um grupo geralmente consiste em uma fêmea adulta e seus filhotes, formando uma unidade familiar unida. Eles forrageiam juntos e dormem na caverna. Frequentemente trocam de lugar para evitar predadores. No entanto, no perigoso mundo selvagem, apenas um passo em falso pode mudar o destino. Um jovem porquinho fica para trás, separado do rebanho. Sem a proteção da mãe, sem a cauda ereta para guiar o caminho pela grama. De longe, um leão observa. Desta vez, ele não dá outra chance ao jovem javali. Sem hesitação, um ataque decisivo. A curta vida do jovem javali terminou, ele desabou diante da mordida precisa do leão. Sob a copa das árvores, a perseguição terminou. Os leões se reuniram em torno da recompensa digna após muitas horas rastreando e coordenando a caçada. Eles estavam ansiosos, toda a manada se movia ao redor da fonte de alimento. Não brigando, mas se organizando de acordo com a ordem natural. Depois de encherem o estômago, deitaram-se na grama sob o suave sol da tarde. Os filhotes de leão brincavam, subiam uns nos outros e circulavam ao redor da leoa.
Em um momento que parecia apenas para a caçada implacável, o calor surgiu onde a vida vinha de fortes instintos e era nutrida pelo vínculo de gerações da espécie dominante. Diante daquela cena, a manada de javalis ainda avançava. A manada de javalis continuou a se mover em silêncio, seguindo uns aos outros em fila. Liderando o caminho estava a mãe javali, eles se moveram lentamente em direção à margem do rio. Após uma jornada cansativa e estressante, a água tornou-se a única coisa de que a manada precisava naquele momento. A superfície da água era como um espelho refletindo o céu. Mas a savana nunca dava a paz de graça. Sem emitir som, uma sombra escura rastejou perto da superfície da água, lentamente, quase imóvel. O jacaré. O predador veterano do pântano tropical. Era a personificação da paciência e da camuflagem. Com sua pele áspera como casca de árvore podre, ele se misturava perfeitamente ao ambiente natural, tornando quase impossível para estranhos detectarem sua presença. Apenas seus olhos se projetavam acima da água, observando silenciosamente a manada de javalis que se aproximava da beira do rio. Após uma longa jornada pela savana escaldante, a manada de javalis finalmente encontrou uma fonte de água. Eles se aproximaram com uma atitude cautelosa, mas sua sede ardente os ofuscou. E de repente, o jacaré saltou. Uma mordida atingiu o javali mais próximo da margem. A água espirrou. Com a torção mortal, toda a resistência perdeu o sentido. Em um instante, ambos desapareceram sob a água turva, deixando apenas leves ondulações na superfície do rio como se nada tivesse acontecido. A superfície da água tornou-se calma, uma caçada rápida como um raio. Era uma demonstração clara da lei cruel, ou naquela terra, até mesmo um segundo de descuido poderia ser a última coisa a fazer. A superfície da água voltou à calma, apenas ondulações se espalhando gradualmente sob o sol escaldante. A caçada havia terminado, mas o ar ainda não havia se acalmado completamente. Ao longe, a manada de antílopes continuava pastando, seus olhos ainda ocasionalmente se voltando para o rio, como se para se certificar de que a distância era segura o suficiente. O silêncio naquele momento não era paz, mas o silêncio entre duas batidas da cadeia de sobrevivência. Qualquer momento poderia ser o sinal para outra perseguição.
Em meio à grama seca, amarelada pelo sol do fim de tarde, a savana mergulha em um silêncio estranho. A vida parece desacelerar, mas nesse silêncio, o perigo ainda se aproxima passo a passo. No meio daquela grama, um javali está absorto em se separar da manada, perdido e incauto. Ele se move com cautela, mas o suficiente para sentir os olhos seguindo cada movimento. É a onça pintada. Uma predadora veloz e precisa. Sua pelagem manchada e característica ajuda a se camuflar na luz e na sombra da savana, criando uma vantagem absoluta em emboscadas. Ao contrário do crocodilo, que espera em silêncio, a onça pintada é uma caçadora ativa, sempre aproveitando a velocidade e a força. O javali abaixa a cabeça para farejar, sem perceber que a distância entre ele e o perigo está diminuindo. A onça pintada abaixa o corpo. Ela sabe que o timing é tudo. Com um salto poderoso, saiu correndo de seu esconderijo a uma velocidade assustadora. Um momento de pânico, mas era tarde demais. A mordida foi certeira, o javali só pôde lutar em vão. Tudo aconteceu em poucos segundos, como a natureza costuma encerrar as histórias dos fracos neste mundo perigoso. À medida que o sol desaparecia gradualmente atrás das árvores distantes no fim do horizonte, a savana mergulhava em um pôr do sol brilhante, mas igualmente severo. Naquela terra aparentemente imóvel, cada centímetro de grama, cada ondulação da água testemunhara a constante batalha de inteligência e força entre o caçador e a presa. O javali, aparentemente fraco, era na verdade uma imagem típica de perseverança e um feroz instinto de sobrevivência em meio às pinças da morte, tanto da terra quanto da água. Mas, por mais resiliente que fosse, basta um momento de perda de ritmo para que o preço a pagar seja a vida. Essa é a lei imutável da natureza. Onde a vida e a morte são decididas pela capacidade de adaptação e pela coragem de sobreviver. Se você gosta de histórias reais entre espécies, siga o canal para poder se juntar a nós e descobrir mais momentos mágicos de sobrevivência na natureza.